Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Mona Lisa Nunes. Eu sou baiana, tenho 25 anos e eu sou estudante de medicina aqui da Universidade Federal de Alagoas. Eu moro em Maceió. Tô no 5º ano de faculdade, já na reta final para me formar. E na palestra de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha história. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Status Enrolada. Lá eu dou várias dicas sobre vestibular, sobre dicas de estudo, motivação e principalmente eu falo muito do meu dia a dia. Eu faço vlogs de medicina, onde eu mostro a minha rotina, o meu dia a dia e por aí vai. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita agora o início da palestra para se inscrever no meu canal. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vim com toda a garra reunir as maiores dicas hoje para que essa palestra seja o mais interessante possível. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo do congresso, a equipe do congresso que me convidou. Eu fiquei muito feliz em participar. Eu acho que essa é uma ideia revolucionária e que vai ajudar muita gente pelo fato de ser algo acessível e que vai reunir youtubers de várias áreas do conhecimento que vão cobrir todas as minúcias que a gente precisa para passar no Enem. Então fiquem ligadinhos na programação do congresso, que ela tá incrível. Eu tô assistindo todas as palestras e eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito conferindo todo o material legal que a gente preparou aqui pro congresso. Então, chega de blá blá blá. Na minha palestra eu vou falar um pouco sobre a minha história, só que a minha história com enfoque nas dicas, truques e ações principais que me fizeram passar no vestibular de medicina. Claro que eu sei que aí tem gente de todas as áreas do conhecimento, todas as profissões, mas é claro que as dicas que eu vou dar hoje servem para todos os interesses. São dicas para quem quer passar no vestibular, para quem quer se dar bem no Enem, quem quer aproveitar ao máximo o tempo de estudo. Então eu espero muito que vocês gostem. De todo o coração eu reuni as maiores dicas e ações que eu adquiri ao redor da minha vida. Então vem conferir. Então, pessoal, eu sou baiana, cresci no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Barreiras, que é uma cidade intermediária, nem muito grande, nem muito pequena, mas que tem sim um déficit de educação comparado com as capitais. Então eu cresci no interior, estudei a vida toda em escola do interior. Naquela época eu era muito boa aluna, gostava muito de estudar. Gostava praticamente de todas as matérias e eu sempre quis medicina. Então, desde muito nova, eu sempre tive isso na minha cabeça, que eu gostaria muito de conhecer mais o corpo humano. Minhas matérias favoritas eram biologia e química, então eu tinha muita curiosidade de saber como o corpo humano funcionava. E o desejo da medicina era uma constante, assim, durante toda a minha época escolar. No ensino médio a certeza ficou ainda mais forte e eu conversando com meus pais a gente viu que inevitavelmente eu ia ter que mudar de cidade para fazer faculdade. Já que em Barreiras naquela época não tinha faculdade de medicina, hoje já tem várias faculdades de medicina, mas quando eu estava no ensino médio não tinha faculdade de medicina e os cursinhos pré-vestibulares de lá eram muito fracos. Então na minha cabeça eu não ia conseguir passar no vestibular de medicina logo de cara. Pode parecer negativismo, mas eu tinha plena consciência da minha capacidade de estudo, da diferença que eram as escolas da capital e as escolas do interior. Então, quando eu terminei o 3º ano, eu prestei o meu primeiro Enem, fiz a prova e tal, tava super empolgada, mas infelizmente eu não passei no vestibular. Então eu e a minha família nos programamos para eu me mudar para Salvador para fazer cursinho para vestibular lá. E aí começa toda a enxurrada de ensinamentos e aprendizado e mudança de vida que me fizeram passar no vestibular de medicina numa federal. Quando eu me mudei para Salvador, eu sofri vários impactos, né? O primeiro era mudar de cidade, de um interior para a capital. O segundo era ficar longe da minha família, então eu morei com uma amiga e é completamente diferente, a gente tem várias responsabilidades. E o maior dos impactos foi chegar no cursinho pré-vestibular. Quando eu cheguei no cursinho pré-vestibular, gente, eu percebi que eu era a pessoa que menos sabia. Quando eu entrei no cursinho pré-vestibular, eu me dei conta de que eu tava muito defasada em relação aos meus colegas. Aquele aluno mais displicente da sala, ele ainda tinha mais conhecimento que eu, porque alguns assuntos que eles têm na escola eu nem via no colégio, nem existia. Física quântica, diversos assuntos. Eu lembro que até ondas, assuntos básicos de física, no meu colégio do interior não foi nem mencionado. Então eu me deparei com um choque assim, de tipo, meu Deus, se eu quiser passar no vestibular,
eu vou ter que dar o sangue para ultrapassar essas pessoas. E foi assim que aconteceu. No final das contas, eu acabei fazendo 2 anos de cursinho. Esse período de cursinho pré-vestibular me deu diversos ensinamentos. Eu aprendi muito, tanto o aprendizado acadêmico, quanto aprendizado sobre mim mesma, sobre autoestima, sobre como estudar, sobre o meu potencial. Então, a partir de agora, eu vou começar a dar pra vocês as dicas que mais me ajudaram durante o vestibular e os aprendizados que eu acho que, se vocês começarem a implementar de agora, vai ajudar vocês a passar no vestibular mais rápido, tá bom? A primeira grande dica é o que eu chamo de mudança de perspectiva. Durante a escola, ou vestibular, ou cursinho pré-vestibular, a gente acha que a gente tá perdendo tempo, a gente acha que a gente tá muito distante do nosso sonho, que a gente já deveria estar na faculdade, que aquele tempo é um tempo inútil, que é só um tempo intermediário para você entrar na faculdade em si. E isso é uma das maiores mentiras. Não ache que o tempo que você gastou para estudar para o vestibular é um tempo perdido. O crescimento como pessoa que você adquire nessa época, nenhuma faculdade vai te dar. No cursinho e no terceiro ano, nós não temos garantia de nada. Quando a gente está tentando vestibular, a gente não tem garantia de nada. Nós estamos sozinhos com os nossos sonhos e com os nossos livros para tentar passar no vestibular. Todos os dias nós temos que nos lembrar qual é o nosso objetivo e do que nós somos capazes. Você pode não ter se dado conta disso porque esse é, na maioria dos casos, algo que a gente faz inconscientemente. Inconscientemente a gente se levanta todo dia no terceiro ano ou no cursinho pré-vestibular pensando por que a gente tá levantando, ai meu Deus, eu tenho que levantar hoje, ou por que eu tô fazendo isso, ou vamos lá porque eu tenho que passar no vestibular. Na maioria das vezes a gente faz isso inconscientemente. Mas hoje eu convido cada um de vocês a exercitar isso diariamente, de uma forma consciente, de propósito, pra valer. Se lembre do seu sonho a cada manhã, dê o seu melhor a cada dia. Eu acredito que a motivação é o principal, é a base para qualquer estudante alcançar a aprovação no vestibular. Com a motivação ideal, você vai conseguir dar o seu melhor todos os dias, você vai conseguir se esforçar ao máximo, sua atenção vai estar redobrada, o seu pensamento vai estar positivo de que você é capaz e de que você vai conseguir. O meu lema de vida e um dos lemas que eu prego no meu canal todo o tempo é o nosso melhor hoje. Diariamente eu falo isso para os meus seguidores, porque eu acho que se todo dia você der o seu melhor, não tem nada nesse mundo que você não vai alcançar. Não é à toa que essa é a minha primeira dica. Eu acredito que esse é o segredo da aprovação, é dar o seu melhor cada dia. Então todos os dias se exercite de conscientemente acordar focado nos seus sonhos, pensando positivo do que você tem que fazer e por que você está fazendo isso, que vai fazer uma completa diferença. Vamos afastar o desânimo, afastar a preguiça e dar o nosso melhor, porque essa fase é única e ela tem que ser vivenciada ao máximo, ok? Com isso em mente, você vai conseguir cumprir todas as próximas dicas práticas que eu vou dar na palestra de hoje. Vamos lá? A primeira grande dica é uma dica logística, que você organize o seu espaço de estudo. Por mais simples que ele seja, você precisa de um nível de organização para que sua produtividade funcione ao máximo. O ponto-chave é que você procure tanto um ambiente quanto um horário que aumente a sua produtividade. Então todo mundo tem aquele horário que estuda melhor, que é mais eficiente. Use esses horários para estudar as matérias que você não gosta, as matérias que você tem mais dificuldade, porque é um horário que você tem uma facilidade maior em aprender. Também da mesma forma, use em ambientes que você tenha maior produtividade. Tem gente que estuda melhor em biblioteca, tem gente que estuda melhor num lugar bem silencioso, restrito, tem gente que prefere estudar em casa. Então, use o ambiente que te ajude mais. Quando você achou esse ambiente, esse horário ideal, você tem que preparar o ambiente. Então, leve os materiais que você realmente vai precisar. Tanto não deixe de menos, quanto não traga demais. Então, a sua mesa não entupa de coisas, não deixe aquela poluição visual com muito material, que aquilo só vai acabar te distraindo. Traga os materiais que você precisa, traga sua garrafinha de água, um lanchinho, para você não ter que ficar levantando a todo tempo e mãos à obra, ok? Dentro dessa parte logística, a segunda dica é que você se organize. E quando eu falo se organizar, é se organizar mesmo. Uma das grandes características de estudantes de sucesso é a organização, gente, é o planejamento. Então,
Tenha as suas metas mensais, diárias, semanais, mas faça metas realistas. Isso é muito importante, que você faça metas realistas. Então, não ache que você vai começar a estudar agora e vai estudar 8 horas diárias. Não, faça metas ali de vou estudar tal e tal conteúdo. Eu sempre achei melhor dividir o meu tempo em conteúdo do que em horas. Porque muitas vezes a gente está super produtivo e estuda um conteúdo em meia hora, aquele conteúdo inteiro, estudou, fez as atividades. Mas tem momentos que a gente está mais lento, mais devagar, ou é um conteúdo mais difícil e a gente gasta o dobro do tempo. Então as minhas metas diárias eram de conteúdos. Então nesse dia eu vou estudar tal conteúdo de matemática, esse conteúdo de física e vou treinar redação. Faça metas realistas, vá cumprindo passo a passo. Antes de dormir, faça a meta do dia seguinte, já acorde com aquela mente de que você vai fazer as suas metas do dia. Isso ajuda demais, eu uso até hoje na faculdade. E a outra dica é que você se recompense a cada meta, sabe? Isso ajuda muito. A cada assunto estudado, faça algo que você gosta, ou coma algo, ou ligue para alguém, ou use o seu celular. Faça algo que te anime, que te recompense. Isso vai fazer com que o seu cérebro ele já entenda que ao final de cada conteúdo que você completar, você vai ter uma recompensa. Então isso ajuda muito na concentração e na produtividade. Falando em concentração, temos a terceira ou quarta dica, eu já me perdi. Não vou falar mais números, tá, gente? Vou falar a próxima dica. A próxima dica tem muito a ver com concentração. E muitas vezes é aí que a maioria dos estudantes pisa na bola. Se desligue das distrações. E com isso, o principal de todos é o celular. Muita gente estuda com o celular, é válido, mas você tem que ter o dobro de motivação, o dobro de incentivo para você se concentrar com o celular na mão, gente. Eu falo por mim mesma. Até hoje, quando eu tô estudando, eu boto o celular no modo avião, eu deixo ele longe de mim, porque ali naquele momento, uma mensagem do WhatsApp, uma ligação, às vezes arruina o seu estudo do dia todo. Então, se livre das distrações, se livre das redes sociais, deixe para usar o celular ou para acessar uma rede social nesses intervalos, sabe? Para você descansar sua mente. Mas durante aquele período de estudo, se abstenha de todas as distrações. Então, televisão, pessoa, celular. Tente ficar o mais concentrado possível, tá? Uma dica de estudo assim que me ajudou muito durante o vestibular era intercalar o conteúdo. Como assim, Mona, intercalar o conteúdo? Gente, eu sempre tentava começar o estudo por um assunto que eu gostava. Começava, vou sentar agora para estudar. Eu pegava a matéria que eu mais gostava das minhas metas do dia. Porque isso já me dava assim um impulso para começar a estudar, porque não é algo que eu não gosto. Então já começo estudando algo que eu gosto. Depois desse estudo, eu vou para uma matéria que eu não gosto. Então eu vou para uma matéria que eu tenho mais dificuldade ou que eu não gosto, e assim sucessivamente. Aí eu vou para uma matéria que eu gosto. Isso facilita muito a fluidez do seu estudo, sabe? Porque você sabe, eu tenho que acabar essa matéria para começar a outra, que é uma matéria mais tranquila que eu gosto. E isso vai fazendo que você tenha mais ânimo para estudar e que não enrole tanto, principalmente para começar a estudar, que muitas vezes a gente demora mais para começar a estudar do que estudando propriamente dito, não é mesmo? Então, intercale o conteúdo que ajuda muito. E a outra dica também para ajudar na concentração é algo chamado método Pomodoro. Isso é muito bom para as pessoas que têm muita dificuldade em se concentrar e ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. O que é o método Pomodoro? Você estuda 25 minutos e descansa 5 minutos. Basicamente isso. Tem aplicativos no celular que você pode usar para isso, mas assim, você pode fazer com um simples relógio, sabe? Cronometra 25 minutos de estudo. Nesses 25 minutos você não vai se distrair com nada, nada. Você vai ficar focado ali no seu assunto. Quando acabou os 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso. Olha aí o jogo de recompensas. E aí você vai estudando assim até você completar todas as suas metas. É uma dica excelente e me ajudou muito em dias que eu tava muito desconcentrada. Outra dica essencial que pra mim demorou assim de eu aprender, e se eu tivesse me ligado nessa dica logo no início, talvez eu tivesse passado mais cedo no vestibular, que é fazer exercícios, praticar. O Enem, gente, é uma prova. É uma prova que tem um perfil, tem um estilo, tem um jeito de cobrar,
tem assuntos que caem mais. Então, é inegável que se você praticar as provas, você vai ter muito mais facilidade na hora H mesmo, na hora da prova. Então, pegue as provas antigas todas, faça, refaça, veja o que você errou, refaça, leve para o seu professor, tire dúvidas, mas pratique muito, até você cansar. Vestibular não é só inteligência, vestibular é agilidade, vestibular é jeito. Então, quanto mais você praticar, principalmente a prova do Enem, que tem um perfil só dela, mais você vai se dar bem. Eu sei que às vezes dá muita preguiça, você se decepciona, você fica irritado, mas pratique, inclusive pratique com horário, sabe? Cronometre às 4 horas, tire uma tarde para fazer a prova do Enem, como se você estivesse no Enem. Não pode levantar, não pode fazer xixi, não pode sair. Cronometre aquele horário, faça a prova toda e veja como você se sai. Na outra semana, faça de novo, eu tenho certeza que você vai se dar melhor. Então pratique, pratique, pratique. Essa é a chave do sucesso, sabe? Essa é a chave. E dentro desse tema, praticar a redação é algo indispensável. O Enem é uma prova que conta muito a redação. A redação tem muito peso no Enem. Ela pode te colocar no vestibular, como ela pode te tirar do vestibular. Então praticar a redação é assim, primordial. Eu, desde o início, eu fazia pelo menos 2 redações, uma redação por semana. Então eu fazia a redação e dava para alguém corrigir. Normalmente era o professor do meu cursinho, que ele corrigia as minhas redações e me dizia o que é que eu tinha que melhorar. Estude redação, pratique redação para que fique algo automático para você, sabe? A introdução, já sei como eu vou começar. Crie um modelo de redação que sirva para todos os temas e pratique esse modelo para que ele fique natural para você, tá? Então, pratique, se esforce, treine, que, sério, é essencial, indispensável. Algo que me ajudou muito na época de vestibular foi estudar em grupo. Eu sei que é uma dica que nem todo mundo consegue fazer ou que algumas pessoas não se dão muito bem, mas no meu caso foi algo que me ajudou bastante. Eu tinha um grupo pequeno, né? No máximo 4 pessoas, que eu estudava toda semana e que a gente se dava força, tirava dúvida, a gente tinha metas na semana, então a gente falava, esse domingo a gente vai estudar questões de física, de matemática e essas de química. A gente ia, tirava as dúvidas, todo mundo respondia antes, chegava no dia da reunião com as dúvidas, com as questões que mais tinham dificuldade, e era uma troca de conhecimento, uma troca de experiência e uma troca de motivação enorme, porque todo mundo estava na mesma situação, todo mundo estava na mesma vibe, e a amizade impulsiona a gente a fazer as coisas. Então estudar em grupo foi algo que me ajudou muito durante o vestibular, e até hoje na faculdade é algo que eu uso muito. Agora, se você não tiver ninguém para estudar naquele momento, ou nos dias que você não está com seu grupo, uma dica assim que é científico que ajuda a estudar é que você explique para alguém ou explique para você mesmo. Isso eu faço sempre. Pode parecer loucura, pode parecer esquizofrenia, mas eu tô fazendo sempre. Quando você lê uma matéria, normalmente no final de cada página de matéria que eu leio, eu paro e explico para mim mesma ou para outra pessoa. Então eu falo: agora eu acabei de ler tal assunto, nele estava dizendo isso, isso e isso, por causa disso, disso e disso. Isso aconteceu por causa disso e blá blá blá. Eu explico, transformo em palavras compreensíveis, simples, práticas, o que eu acabei de ler de uma forma muito sólida, muito estanque, que normalmente é como está nos livros didáticos. Então, esse exercício de transformar algo muito concreto, muito enorme, extenso, em algo pequeno, prático, coloquial, com suas linguagens, com sua palavra, é um exercício que faz toda a diferença. Isso ajuda muito a você tanto a memorizar, como a você se certificar de que você está realmente compreendendo o assunto. Muitas vezes a gente acabou de ler uma página, quando a gente tenta fazer esse exercício, a gente erra, ou a gente não entendeu realmente. Quando a gente leu, a gente achou que a gente tinha entendido. Mas quando a gente tenta repassar, transformar nas nossas palavras, a gente fica em dúvida. E aí é onde você aprende. Aprenda com seus erros, aprenda com suas dificuldades, que você vai estar anos-luz dos seus concorrentes. Tenho certeza disso. Outra dica que me ajudava muito na época do vestibular, eu acho que hoje em dia é a era desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo audiovisual, gente.
Você pode estudar sim por videoaulas. Videoaulas ajudam muito. Hoje em dia tem uma gama enorme de pessoas extremamente competentes. Pessoas que têm dom de ensinar no YouTube. Então, às vezes, gratuitamente, você consegue um conteúdo melhor do que o que você tem na sua escola. Então, procure os canais das matérias que você mais tem dificuldade, ou das matérias que você tem que estudar, e se jogue nas videoaulas. Normalmente, eu usava muitas videoaulas para revisar, ou quando eu estava com muita dificuldade. Então, normalmente eu leio o assunto teórico, muita coisa, né, grande e tal, e pego a videoaula para amarrar todo aquele conhecimento, sabe? Quando você assiste uma videoaula, tendo estudado minimamente o assunto antes, você compreende demais, você memoriza, você aprende, fica tudo mais fácil. Então, aproveite, esse congresso é um grande exemplo de muito conteúdo bacana, que você consegue aprender de forma mais fácil do que lendo um livro, né? Então, se joga nas videoaulas que é sucesso. Agora, nesse momento, eu queria falar sobre uma das grandes dificuldades que eu tive durante o meu processo de aprendizado e que foi isso que eu disse pra vocês, desse crescimento pessoal que te leva pra frente. Eu tinha muita dificuldade em matérias exatas, principalmente física e matemática. Quando eu entrei no vestibular, eu percebi que, como eu disse pra vocês anteriormente, que várias pessoas tinham visto conteúdos que eu nunca nem tinha visto dessas matérias. Então, em humanas eu me garantia, biologia me garantia, química eu era boa, assim, gostava muito, mas física e matemática eu tinha muita dificuldade. Eu achava, né, a palavra que eu sempre usei para essas duas matérias era dificuldade. A vida toda eu falava, não, física e matemática eu tenho dificuldade. Quando eu entrei no cursinho, eu descobri que eu não tenho dificuldade, que eu tinha uma coisa diferente, que era chamada afinidade. Eu não tinha afinidade por essas matérias, e isso é algo completamente diferente de dificuldade. É muito comum a gente reproduzir essa fala, principalmente nas matérias exatas, mas é claro que tem gente que tem dificuldade, tem gente que não tem afinidade em humanas ou em biológicas, mas cada um tem uma afinidade pessoal. É claro que tem a matéria que você gosta mais, a matéria que pra você é muito mais fácil. Só que isso não quer dizer que aquela matéria que você acha que você tem dificuldade, que você tenha mesmo, que você tenha um bloqueio para aprender, que você demore mais para aprender, que você não consiga aprender. Normalmente você não tem afinidade, você não gosta muito, você não tem uma afinidade natural por aquilo, não tem um prazer em estudar aquilo. E essa é a grande chave. Normalmente com essas matérias que a gente não tem afinidade, a gente cria um bloqueio psicológico tão grande que nos impede de aprender essas matérias com mais facilidade. E isso foi algo que eu desconstruí durante o cursinho, que fez muita diferença pra mim, porque no final eu tava arrasando nessas matérias, que antigamente eu achava que eu tinha dificuldade. Normalmente, quando a gente não tem afinidade, a gente acaba criando uma barreira tão forte que simula uma dificuldade realmente de aprendizado. Mas, na verdade, a nossa preguiça, a nossa falta de motivação é tão grande para começar a estudar aquilo que nosso cérebro cria um bloqueio mesmo. Então, quando eu entrei para o vestibular, eu sentei com o livro de química e de matemática, olhei para eles e falei, agora ou nunca, meu filho, eu tenho que aprender. Se eu não aprender isso aqui, eu não vou passar em medicina nunca. Então, eu comecei a começar do começo, sabe? Foi uma das primeiras coisas. Normalmente a gente enrola essas matérias que a gente não gosta na escola, empurra com a barriga, né? E vai levando de forma que a gente chega com uma base muito ruim. Então eu voltei lá na base, sabe? Voltei na base. Principalmente em matérias exatas, os conteúdos eles vão crescendo, eles vão tendo um embasamento um no outro. Então se você não souber a base, é muito difícil você entender o topo. Então eu fui lá pra base, sabe? Peguei a matemática básica, a física básica e fui crescendo, fui aprendendo, fui me esforçando, olhando pra esses conteúdos como algo que eu tinha que aprender. Não que eu tinha dificuldade, mas que eu tinha que aprender e que eu ia aprender. Então tudo tá aqui, gente, tudo, a motivação. Por isso que a minha primeira dica foi aquela, que a motivação, ela move montanhas, sabe? Quando a gente tá motivado, quando a gente tá com garra, a gente faz tudo pelo nosso sonho. Foi isso que aconteceu. Então, hoje eu convido cada um de vocês a olhar aquela matéria que antigamente você dizia que tinha dificuldade, a olhá-la com outros olhos. Agora você vai olhar pra ela e falar, eu não tenho dificuldade, eu só não gosto de você, mas agora eu vou aprender mesmo.
Então se jogue, aprenda e foque nas suas dificuldades, porque todo mundo precisa saber o básico de todas as matérias para passar no vestibular. E, gente, a minha última dica é que vocês confiem em você. Confiar em você, tenha fé em você, acredite em você e no seu sonho. A maioria das pessoas tem um nível de inteligência muito parecido. O QI médio da população é muito parecido. Então, muitas vezes a gente olha para um curso como medicina, ou direito, ou engenharia, que são os cursos mais concorridos, e a gente acha que a gente não pode, que a gente não vai conseguir, porque a gente não é inteligente o suficiente. Mas hoje, daqui, do lado de cá, do lado da faculdade, eu tenho total segurança para dizer para vocês que o QI dos estudantes de medicina é um QI na média. A maioria das pessoas que faz medicina são pessoas esforçadas, são pessoas dedicadas, pessoas que nessa época de vestibular se enfrentava todo dia, batalhava todo dia, enfrentava suas dificuldades todos os dias, dizia não à preguiça a maioria dos dias. Então, tenha em mente que a dedicação, a força de vontade move montanhas. Se você se dedicar, se você der a sua parte, fizer o seu melhor, você vai conseguir realizar o seu sonho. Então confie em você, acredite em você. Não ache que o outro é mais inteligente. Não ache que fulano tá na faculdade por causa disso, disso e daquilo. Pare de pensar nos outros. Pare de pensar no que os outros estão fazendo e em por que eles conseguiram. Pense em você. Acredite em você. Dê o seu melhor a cada dia que você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa palestra, gente. Eu dei o meu melhor. Peguei as dicas que mais me ajudavam. Se vocês gostaram do meu conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @statusenrolada. Lá eu falo muito de medicina no meu dia a dia. No Stories eu mostro muito o meu dia a dia. Então, também dou dicas de motivação, dicas de estudo por lá, tô sempre comentando. E no meu YouTube é onde realmente o conteúdo tá mais assim visível. Então lá tem várias playlists de estudo, de vestibular, vlogs de medicina. E tudo que eu falei aqui pra vocês eu já havia falado no meu canal. Então não deixem de se inscrever no meu canal e vocês vão ser super bem-vindos. Espero muito que vocês tenham gostado, estejam gostando do congresso. Aproveitem bastante, aprendam bastante, copiem, anotem e reproduzam aqui, porque todo mundo que tá aqui tá tentando passar o melhor pra vocês, tá bom? Um beijo enorme, obrigada por me acompanharem e até a próxima. Tchau!